Graça e paz. Vamos abrir a palavra na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 3. Nós estamos meditando, lendo, fazendo leitura desta carta. O objetivo é ler a palavra e deixar que ela fale ao nosso coração. Estamos falando sobre os falsos mestres. Falamos no verso 1 sobre os falsos mestres. No verso 2 falamos sobre os seguidores dos falsos mestres. E hoje nós vamos falar sobre o que move os falsos mestres. Então vamos ouvir a leitura do texto sagrado. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O que move, o que motiva, o que move os falsos mestres? Pedro responde, e a resposta de Pedro é curta: avareza. Avareza. Também movidos por avareza. O que move os falsos mestres é avareza. O combustível desses falsos mestres é avareza. Eles estão interessados em enganar no dinheiro das pessoas. O ouro. Quando os falsos mestres alcançam o objetivo, eles descobrem que a sua avareza os levam a querer mais. A avareza leva a mais avareza. Não fica só na avareza, não. Avareza sobre avareza. A avareza leva a mais avareza. No versículo 14, aí do capítulo 2 de Pedro, da segunda carta, aí nesse verso, Pedro fala da avareza, do coração avarento, e fala do caráter desses falsos mestres. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Tendo os olhos cheios de adultério. Insaciáveis no pecado. Não cessa de pecar.
Essa gente não conhece a morte com Cristo, porque na morte com Cristo há um cessar do pecado. Nós também já estudamos isto aqui. Tendo o coração exercitado na avareza. É disso que estamos falando agora. Filhos malditos. Esse perfil dos falsos mestres e também dos seus seguidores, eu vou falar não hoje. Hoje eu quero ficar mais no que move. Os falsos mestres, eles são tem 3 barras que agitam os falsos mestres. O orgulho, são pessoas soberbas. Alguém já disse que o orgulho é uma barra difícil. A barra do ouro, porque tem ganância pelo ouro, e a barra da saia é gente safada. Quem disse isso foi Pedro, o apóstolo Pedro, que estava falando pelo Espírito de Deus, inspirado, movido pelo Espírito de Deus. Você viu que no texto aqui, no versículo 14, fala que eles têm os olhos cheios de adultério. Seus olhos são lascivos, sempre à procura de mulheres com as quais possam cometer adultério. É verdade, irmão. É verdade. Estamos aqui diante de algo terrível, nojento, corrupto, perverso, mas é a verdade de Deus. E tudo isto encoberto pelas vestes de ministros, de mestres, de pregadores. Essa descrição do versículo 14 é uma descrição infernal, porque diz que, tendo os olhos cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engodando as almas inconstantes, coração exercitado na avareza, filhos malditos. Essa descrição é de homens que supostamente pregam sermões, compartilham a ceia do Senhor, orientam e dão conselhos aos seus membros, os membros de suas congregações. Coisa terrível. Ainda vou falar desse caráter corrupto, pecaminoso dos falsos mestres e dos seus seguidores. Mas agora a questão que eu quero destacar é a avareza. Tendo coração exercitado na avareza. É o que move esses pregadores, esses falsos mestres. A avareza, irmãos, é idolatria. A avareza é tão terrível
que ela é idolatria. Porque aquilo que você mais quer, mais deseja, se torna o seu Deus. E realmente, a avareza é o apego excessivo ao dinheiro, às riquezas, às coisas materiais. É a falta de generosidade, cobiça, desejo excessivo pelas posses. O apóstolo Paulo relaciona a avareza com idolatria. Colossenses capítulo 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. E a avareza, que é idolatria. Os falsos mestres cultuam o dinheiro, por isso é idolatria. É por isso que é idolatria. O Deus deles é o bezerro de ouro. Não tem confiança na providência e no cuidado do Pai. Não tem. Perguntaram ao homem mais rico do mundo: quanto lhe basta? A resposta foi esta: um pouco mais. Um pouco mais. O cara mais rico do mundo na época. Alguém perguntou: quanto lhe basta? Um pouco mais. A pessoa nunca está satisfeita. A pessoa movida pela avareza. E os falsos mestres são motivados pela avareza. Faz o que for preciso para ter o que deseja, mesmo que seja necessário recorrer a meios ilícitos ou desleais. Se for preciso matar, a gente mata. A gente mata. A ganância passa por cima de qualquer coisa. Não respeita nada. Você está percebendo quem são os falsos mestres. Essa gente é gente terrível. Tanto é que Deus não vai deixar barato. Eu ainda vou falar da condenação dessa gente. E de gente que segue os falsos mestres. Gente de igreja. Irmãos, os falsos mestres não se sentem culpados pelo que fazem para atingir os seus objetivos. Não se sentem culpados em nada, desde que alcance o seu objetivo. Nunca estão satisfeitos os falsos mestres com o que têm. Sempre querem mais. E não são só os falsos mestres,
são os seguidores também dessa gente. Religiosos não regenerados. São vingativos. Irmãos, os falsos mestres são vingativos. Não vá atrás de falso mestre, porque é gente vingativa. Mas você está falando de quem? Eu estou falando de pastores, de pregadores, não nascidos de novo. Eu não estou falando de mestres, de pastores, pregadores nascidos de novo. Esses não. Mas tem muitos que não são. É triste imaginar que existem pessoas que são assim, vivem dessa forma. Mas tem. A pior expressão da avareza é a expressão dos falsos mestres. Porque aquele grande capitalista que tem muito e o desejo é ter mais, mais, mas não está envolvido com religião. É avareza. É avareza. Mas a expressão pior da avareza é a expressão dos falsos mestres. É quando ela é expressada por essa gente enganadora, movidos por avareza, disse o apóstolo Pedro, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, fingidas. Aqui está algo terrível e nós estamos vendo acontecer. Comércio de almas, comércio de gente, comércio religioso, movidos por avareza, ganância, avareza, leva o falso mestre a fazer comércio de pessoas, nos grupos, nas igrejas. A palavra de Deus que está dizendo, irmãos, isso aqui é sério. Se você não fica indignado com isso, eu não sei não se você não já está enganado por algum falso mestre por aí. Movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Agora, irmãos, deixa eu abrir um parêntese aqui para dizer o seguinte: isto não tem nada a ver com os legítimos investimentos em missões, na evangelização verdadeira, investimentos na propagação do Evangelho, investimento para que o Evangelho seja anunciado, investimento naquelas coisas necessárias que a palavra de Deus autoriza. Porque tem gente que é contra dízimo, contra oferta, contra tudo. Aqui a gente não fica pedindo, mas tem investimento na evangelização e por aí vai. Não é disso que estamos falando. Isto aqui
A questão dos falsos mestres, do comércio deles, da avareza deles, tem a ver com a avareza, com a ganância, com o caráter dessa gente. O que está por trás desse comércio religioso é a avareza. A melhor alternativa para quem não quer Deus é religião. E aí você vai encontrar os falsos mestres. Você não quer Deus? Quer não? A melhor alternativa para você é a religião. Entre de cara, mergulhe nela. O que está por trás dessas palavras fictícias, fingidas, é a avareza. Não queira ser mercadoria de falso mestre. Não seja. Pedro usa o pronome vós para falar aos crentes da época dele sobre as intenções avarentas desses mercadores, desses vigaristas, mercadores de religião. Pedro usa a palavra comércio para descrever as atividades desses falsos mestres. Essa é uma palavra usada no mercado, onde o comerciante está interessado em ter lucro. Então, não entre nesse papo de falso mestre. Não entre nessa conversa dessa gente. As pessoas são reduzidas a um mero negócio para os interesses dos falsos mestres. Veja, os irmãos, e enche de gente, gente que é apenas um negócio, é um produto. O falso mestre está movido por ganância, para tirar. E faz isso com palavras fictícias, fingidas. O que são palavras fictícias? Porque essa é a linguagem dos falsos mestres. Uma linguagem enganadora, suave, mas enganadora. Esses mascates de almas são cruéis. Então, irmãos, volto a repetir, não admita que esses homens malignos façam de você negócio. Quando o assunto é a nossa salvação, nós temos de ser criteriosos e exigentes. Se não for o Evangelho, caia fora.
se não tem a cruz de Cristo, se não tem a morte de Cristo e a nossa morte com Cristo, se não tem a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição com Cristo, se não tem Cristo vivendo a vida justa e santa, caia fora. Pensa para essa turma cair fora, manda embora. Ou você está querendo ser educado com os falsos mestres? Bem, também pode ser, né? Que você esteja achando bom. Não tenha receio de mandar cair fora. Se não for somente Cristo é falso mestre. Por mais sincero que você seja, se estiver acreditando numa coisa errada, isto não lhe salvará. É preciso crer no Evangelho. E o Evangelho tem os seguintes critérios: Cristo me atraiu assim na cruz, Cristo me fez morrer em seu corpo para o pecado, e com a minha morte Ele me separou do pecado. Deus me ressuscitou com Cristo, agora Cristo é a minha vida. Ele vive em mim a vida que Ele é, vida justa e vida santa. Santa. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo está dizendo que ele anunciou o Evangelho de Deus para aqueles irmãos. E na sequência, ele vai mostrar esse Evangelho de Deus, essa exortação de Deus, o Evangelho de Deus que ele levou lá. O perfil do Evangelho, as características do Evangelho. As características do Evangelho de Deus e também daqueles que anunciam o Evangelho de Deus, porque o caráter do Evangelho é também o caráter do pregador verdadeiro do Evangelho. Então, na sequência aí, no verso 3. Primeira Tessalonicenses 2, verso 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Está aqui o Evangelho e o pregador, porque a nossa exortação não foi com engano, não tem nada a ver com os falsos mestres, nem com imundícia, nem com fraudulência. Porque a nossa exortação não foi com engano. Eu não vim aqui para enganar ninguém. É o que Paulo está dizendo. O Evangelho não se baseia no engano. O Evangelho não procede do engano.
A pregação do Evangelho tem intuito de salvar a pessoa, não de enganar ninguém. O Evangelho nos liberta do engano do pecado, nos livra do engano religioso dos falsos mestres. O Evangelho não é enganoso. Você vê que não é enganoso. Dá para perceber na hora, já de cara. O engano, ele vem insinuante, atraente, tinhoso, ardiloso, disfarçado. É assim que o engano vem. Nem com imundícia. O Evangelho não é imundo, não é impuro. O Evangelho não é misturado com imundícia, com impureza. O Evangelho é santo e produz santidade no interior da pessoa que recebe o Evangelho, que crê no Evangelho. O Evangelho nos salva da imundícia e não em imundícia. Ele nos salva do pecado, nunca em pecado. O Evangelho, irmãos, remove de nós toda a nossa imundícia e impureza. O Evangelho remove de nós o pecado, o homem velho, a velha natureza. Nem com fraudulência, disse o apóstolo Paulo. O Evangelho não é fraudulento, não se baseia em fraude, não usa de artifícios para atrair as pessoas. O Evangelho não é corrupto, nem negociável, e muito menos conivente com o pecado. O Evangelho não faz promessas irresponsáveis para engabelar as pessoas como fazem os falsos mestres. O Evangelho está interessado tão somente na libertação da pessoa, na salvação da alma da pessoa. O Evangelho é honesto, gracioso e libertador. O mundo daqueles dias, os dias do apóstolo Paulo, estava saturado de filósofos, feiticeiros, charlatães, trapaceiros, embusteiros, que usavam de muita astúcia com o fim de impressionar e enganar os ouvintes. E hoje? Hoje é muito mais, tem muito mais. Verso 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. O Evangelho não se preocupa em agradar aos homens, mas a Deus. Eu não quero agradar você, eu amo você. É diferente. Eu amo você. Você pode dizer, mas eu não fiz nada para você, nada de bom. E daí? Não precisa fazer para que eu lhe ame. Só que eu não estou aqui para lhe agradar. Eu estou aqui para pregar o Evangelho porque amo. O Evangelho tem a ver com amor também. Quem prega o Evangelho de Deus não prega para agradar os homens, mas a Deus.
A pregação do Evangelho não é agradável aos ouvidos do pecador, mas pode torná-lo agradável a Deus em Cristo, no amado. O Evangelho não tem como objetivo divertir pecadores. Aqui não é o programa do Gugu, nem do Silvio Santos, nem do Faustão. Aqui é culto ao Senhor, é pregação da palavra. E o Evangelho não tem como finalidade divertir pecadores, mas salvá-los pela regeneração em Cristo. Primeiro morrendo na cruz em Cristo, depois ressuscitando em Cristo, para ganhar a vida de Deus. A mensagem do Evangelho não é para levantar a estima de pecadores, mas para notificar de que os pecadores foram crucificados com Cristo. Em contraste, os falsos mestres, o falso evangelho, o falso pregador, Paulo diz: fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Paulo mostra a sua procedência como pregador do Evangelho, aprovado por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. É Deus quem nos aprova. Ele nos aprova, Ele nos escolhe, nos chama, nos salva, nos regenera, nos liberta, nos aprova e entrega o Evangelho para nós. Que privilégio! Deus confiando o Evangelho, porque Ele sabe que a pessoa que Ele salvou não vai sair enganando as pessoas, mas pregando o Evangelho. O Evangelho não usa de linguagem de bajulação. Não usa. No Salmo 12, verso 2, diz: os lábios do bajulador têm coração dobrado e fala com segundas intenções. Então, quando você encontrar um pregador adulador, estiver adulando, tome cuidado com ele. Nem de intuitos gananciosos. O Evangelho não tem intuitos gananciosos. Aqui está a avareza. O Evangelho não visa o bolso das pessoas, mas suas almas. O Evangelho não visa tirar, mas dar. O Evangelho não tem como propósito, objetivo, arrancar dinheiro das pessoas, mas arrancar as pessoas do pecado e das garras do diabo e do pecado para Deus e para o reino de Deus. Verso 6. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. O pregador do Evangelho não busca honraria humana. Você pode ler o verso 9, o verso 8 e 9. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida,
Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Embora seja verdade que o pregador do Evangelho possa viver de doações daqueles que creram no Evangelho, mas o Evangelho não é algo profissional, acertado em um acordo trabalhista, mas, como disse o texto, um derramamento amoroso da própria alma em benefício das pessoas. Isto aqui é muito parecido com o que Jesus fez. Aquele que veio para servir e não para ser servido. Este é o espírito do Evangelho. Então, irmãos, para o seu próprio bem, peça sabedoria a Deus para você identificar os falsos mestres e receba o verdadeiro Evangelho para o seu próprio bem. Amém?